Ele se despede de Obanai, que continua irritado com ele, o chamando de lixo, dizendo para que ele morra logo, e mandando Tanjiro não falar com Mitsuri como se tivesse intimidade com ela. Saiu o quinto e mais caótico episódio da quarta temporada de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Vem comigo conferir em detalhe como foi esse episódio, onde Tanjiro treina com Hashira do Amor, da Serpente do Vento. E um leve spoiler, ele vai ser proibido de se aproximar de um desses três. Eu sou o Reijan, e já deixa aquele like para fortalecer o canal, e caso você goste do resumo, se inscreva, pois vou continuar trazendo um resumo toda semana, para você acompanhar esse e muitos outros animes. Você já assistiu esse episódio? Comente abaixo o que achou. Preparado? Vamos lá! O episódio começa com Mitsuri sendo extremamente amigável com Tanjiro, pegando na mão dele e o levando para dentro da mansão, enquanto fala de coisas nada a ver com o treinamento Hashira, deixando ele sem entender o que está acontecendo. Ela serve um prato de panquecas para ele que nem sabe como se come aquilo. E parando para pensar, eu nunca comi panquecas também. Será que é gostoso? Mitsuri corta um pedaço e dá na boquinha dele. E olha só o Tanjiro todo vermelhinho recebendo comidinha na boquinha. Sei de alguém que não vai gostar nem um pouco disso. Ela manda ele vestir algo assim que terminar de comer. Nós não vemos o que é, mas é rosa. Agora sim começa o treinamento da Hashira do Amor. Vemos que Mitsuri fez ele e todos os exterminadores usarem um colã. Olha só, todo mundo envergonhadinho, geral vermelhinho de colã rosa. Cara, que episódio é esse? Eles estão treinando balé e ginástica rítmica. Enquanto Tanjiro está se alongando com outro exterminador, Mitsuri se aproxima pedindo para trocar com ele, pois mostraria o jeito certo de fazer. O caçador que estava com Tanjiro fica todo bobinho, achando que se deu bem. Até que ela o faz abrir um espacate do nada, sem aviso nenhum, e a reação dele é de completa dor e agonia. Agora entendemos por que o treinamento se chama Flexibilidade Infernal. Terminando com aquele exterminador, ela chama Tanjiro, que parece não estar nem um pouco afim de participar. O próximo treinamento é com Hashira da Serpente, Obanai. Repara nas perninhas do Tanjiro ainda tremendo por causa do treinamento da Mitsuri. O Hashira da Serpente não parece nem um pouco feliz em ver Tanjiro, dizendo que vai matá-lo. Nosso camaradinha nem sabe o porquê. Obanai pergunta se o treinamento com Mitsuri foi divertido, dizendo que recebeu uma carta dela. Vemos um flashback onde ele recebe uma carta. Mitsuri escreve que depois do treinamento tomou chá com Tanjiro, mencionando mais coisas sobre ele, como o jeito que ele fica quando bebe ou come alguma coisa doce, dizendo que ele fica uma gracinha. Aí você entende porque ele ficou assim, o puro suco do ciúme. Tanjiro só fica parado na frente dele com aquela cara de besta, sem entender o porquê Obanai quer matar ele. Então Hashira chama ele para mostrar qual seria o seu treinamento. Ao abrir a porta, nos deparamos com vários exterminadores amarrados a estacas fixas no chão. Isso deixa Tanjiro assustado, enquanto Obanai explica que vai ensiná-lo a manusear a espada ao mesmo tempo que desvia dos obstáculos. Ele pergunta se aquelas pessoas amarradas cometeram algum crime. Obanai responde que meio que sim. Olha só os crimes que eles cometeram. Eram fracos, não aprenderam, desperdiçaram seu tempo, deixaram ele irritado, coisas pesadíssimas, né? Ele manda Tanjiro prestar atenção, pois só mostraria uma única vez. O Hashira acerta com muita precisão todos os pinos que estão entre os exterminadores amarrados, deixando ele impressionado. Então chega a sua vez de tentar. Mesmo amordaçados, ele consegue escutar aqueles exterminadores amarrados implorando para que ele não os acerte, o que deixa Tanjiro com receio de acertar algum deles. Ele começa de forma muito lenta, com todo o cuidado para não machucar ninguém, deixando Obanai muito irritado, fazendo ele se pôr atrás de um obstáculo, mandando que Tanjiro tente o acertar. Ao desferir o golpe, ele hesita, sendo acertado em cheio pelo Hashira. Tanjiro se recompõe e tenta mais uma vez, sendo novamente golpeado por Obanai e caindo no chão. Ele manda Tanjiro se levantar, pois recomeçariam, fazendo um dos mais difíceis treinamentos começar. No dia seguinte, vemos eles treinando. Tanjiro mostra uma melhora, porém mesmo assim continua se segurando para não machucar ninguém. O objetivo do seu treinamento é atacar Obanai enquanto desvia dos obstáculos, sem acertar os exterminadores. Ele fica impressionado em como a lâmina de Obanai se torce e se vira de um jeito anormal, e acaba sendo golpeado no estômago, enquanto se pergunta como aquilo é possível se estão usando o mesmo tipo de espada. Ele tenta de novo, mas enquanto se preocupa em não acertar seus companheiros, acaba sendo atingido no queixo. A situação o deixa completamente nervoso. Nesse momento de distração, ele acaba acertando o exterminador que está atrás dele. No final da tarde, vemos aqueles exterminadores desamarrados enquanto Tanjiro continua treinando. Um deles pergunta por que ele continua treinando tão pesado com Hashira. Então ele responde que não quer causar problemas a ninguém. Surpresos com a resposta, eles se animam, se levantando para treinarem junto dele. Ao terminar, todos vão ao banho, com bastante receio de entrar naquela água que parece muito quente. Esse negócio de banheiros comunitários, ou chamados de Sento no Japão, não é exclusividade de lá, mas também existiam no Império Romano e Império Otomano. No segundo dia de treinamento, Tanjiro continua recebendo ataques de Obanai, que o chama de lento, dizendo que naquela velocidade o treinamento não fazia sentido. Ele se levanta e ao tentar atacar, recebe outro golpe do Hashira. No terceiro dia, ele continua fracassando no treinamento. No quarto dia, Tanjiro está sendo provocado pelo Hashira e quase acerta a cabeça de um
exterminador. Ele decide se concentrar apenas em lutar contra o Banai, pensando que em um combate real, se a espada dele ficasse presa em algum lugar, ele poderia morrer. Ele se imagina em uma floresta, transformando os obstáculos em pedras e árvores, focando apenas no seu oponente. O Hashira da Serpente desfere vários golpes contra Tanjiro, que consegue defender, e finalmente consegue contra-atacar. Ele demonstra uma grande melhora, conseguindo desviar e partindo para cima até que finalmente consegue acertar um golpe, cortando um pedaço do Haori do Hashira, sendo aprovado no treinamento. Ele se despede de Obanai, que continua irritado com ele, o chamando de lixo, dizendo para que ele morra logo, e mandando Tanjiro não falar com Mitsuri como se tivesse intimidade com ela. Vai com calma com esse ciúme aí, Obanai, se você gosta dela, vai lá e diz pra ela. Tanjiro nem se ligou que era ciúmes, muito puro ele. No caminho até o Hashira do Vento, ele está um pouco perdido, e por sorte acaba encontrando o nosso querido por uns e odiado por outros, o escandaloso Zenitsu, desesperado para fugir do treinamento, implorando para que ele o tire dali. Ele conta que estava se rastejando igual uma lagartixa para conseguir fugir, dizendo que era questão de vida ou morte. Então Sanemi aparece pegando ele pela cabeça e dizendo mesmo: ou você volta para o treinamento ou eu te mato. Zenitsu grita mais ainda, quase enforcando Tanjiro. O Hashira deixa ele desacordado, mandando o nosso protagonista carregá-lo. Tanjiro tenta ser amigável com Hashira, que o despreza um pouco, dizendo não reconhecer seu valor. Nosso prota diz que também não reconhece o dele, por ter apunhalado Nezuko, e segue andando, quando Sanemi o encara. O treinamento com o Hashira do Vento começa. Ele simplesmente bate em todo mundo sem dó. Agora entendemos por que Zenitsu estava tão desesperado para fugir. Tanjiro explica que o treinamento era simples. Todos deviam atacar Sanemi, e enquanto não vomitarem ou desmaiarem, o treinamento não parava. Até isso acontecer, não tinha nenhum intervalo. Ele diz que até o Banai dava intervalos bem maiores. Quando Zenitsu acordou, culpou tanto ele que parecia estar vingando seus pais. Sanemi pegava pesado com todos e mais ainda com ele. Se abaixasse a guarda só um pouco, já era o bastante para deixá-lo gravemente ferido. Ferido é pouco, Hashira tá humilhando, batendo e descontando toda a raiva do mundo neles. Olha a cara do Tanjiro, todo arrebentado. Durante o intervalo, ele escuta a voz de alguém pelos corredores. Chegando mais perto, ele vê Genya tentando conversar com Sanemi, chamando de irmão. O Hashira diz não ter irmãos mais novos, mandando ele parar com aquilo ou acabaria com ele. Tanjiro fica observando, pensando que aquilo não era como as brigas dele com seus irmãos. O Hashira manda Genya parar de tratá-lo como se fossem amigos, dizendo que ele não tem talento algum, ou mandando sair do esquadrão de exterminadores, já que não consegue usar técnicas de respiração, não devia fingir ser um espadachim. Sanemi se vira indo embora enquanto Genya tenta se desculpar por todo aquele tempo. O Hashira diz não se importar, mandando ele sumir dali. Sem saída, Genya acaba revelando ter comido demônios para continuar lutando. Aí, meu parceiro, aí fudeu de vez, fudeu. Sanemi para, sem acreditar no que ele disse, mandando ele repetir. A pressão do ambiente pesa tanto que parece os personagens de Bleach quando demonstram todo o seu poder diante de alguém mais fraco. Ambos sentem aquela pressão esmagadora. Sanemi se vira perguntando se ele comeu demônios e desaparece. Tanjiro, por instinto, corre em direção a ele. Prestes a receber o ataque do Hashira, nosso protagonista consegue salvar Genya, que foi pego de raspão. Eles caem para fora da mansão, assustando Zenitsu, que pensa ser Sanemi voltando, mandando todos fingirem estar desmaiados. Quando ele olha, percebe que é Tanjiro, notando que tem algo de errado. Ele escuta sons pesados e macabros, como se fossem passos de uma fera, e Sanemi parece completamente tomado pelo ódio. Zenitsu se desespera ao ver o Hashira naquele estado, acreditando que ele está fora de controle e iria espancá-los até fora do local de treino. Tanjiro tenta falar com Sanemi, perguntando se ele pretendia matar Genya. Ele responde que não, pois seria fácil demais, mas como é contra as regras, ele vai acabar com ele e deixá-lo inválido. Mas se desistir do esquadrão de exterminadores, ele o deixaria escapar. Nosso prota é contra, dizendo que ele não tem autoridade para isso, não devia forçar alguém a desistir. Como ele disse que não tinha irmãos mais novos, não importam as escolhas que Genya faça, ele não deve interferir. Não importando se ele tem capacidade ou não, ele escolheu arriscar a vida para lutar contra demônios. Se Sanemi não vai ser o irmão mais velho dele, não deveria atrapalhar, pois sem o Genya eles não teriam conseguido derrotar o Lua Superior, e ele não deixará que o impeça. Sanemi faz um instante de silêncio e decide que vai acabar com ele. O Hashira se prepara e parte com tudo em um soco poderoso contra Tanjiro. Ele consegue defender o ataque, contra-atacando o Hashira com um chute. Nesse momento, eu não sei se quem estava assistindo sentiu medo ou se ficou impressionado com o que aconteceu, mas foi um belo de um chute bem dado. Tanjiro grita para que Zenitsu tire Genya dali, e obviamente ele não gosta nem um pouco disso. Nosso protagonista ainda faz um sinal para ele, Zenitsu surta total. O caos se formou. Sanemi desfere um chute contra Tanjiro que consegue desviar por pouco. O ataque pega de raspão na orelha dele, fazendo um corte. O Hashira pergunta se ele quer mesmo morrer. Genya grita para que ele pare, pois
Tanjiro não tinha nada a ver com aquilo. Zenitsu puxa ele pela mão para saírem dali, dizendo que é melhor separar pessoas que não se gostam, perguntando se ele e o Hashira são mesmo irmãos, pois sente pena dele, dizendo que Sanem é completamente doido. Dito isto, ele recebe um soco de Genya, que grita para não insultar o seu irmão. A briga entre eles durou até o anoitecer, fazendo Tanjiro receber uma repreensão dos superiores, tendo seu treinamento com Hashira do vento suspenso e ainda sendo proibido de se aproximar dele. No fim, ele lamenta não ter sido capaz de unir os irmãos Shinazugawa. No dia seguinte, ele e Zenitsu estão indo até o local de treinamento do Hashira da Rocha, enquanto ele diz que não queria que nada daquilo tivesse acontecido, e sua marca nem ficou mais clara e nem vê os resultados do seu treinamento. Zenitsu discorda, dizendo que ele conseguiu encarar o Hashira do vento e foi impressionante. Eles estão andando há tanto tempo que nosso loirinho se irrita por não estar encontrando o próximo local, até que ele escuta alguma coisa e entra na floresta, encontrando uma cachoeira, se deparando com exterminadores treinando sob ela e citando um mantra. E atrás deles aparece o Hashira da Rocha, treinando no meio do fogo enquanto sustenta pesos de troncos amarrados a pedras, deixando eles completamente espantados com aquela visão, e assim terminando o quinto e mais caótico episódio de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Na moral, que episódio foi esse? Começou divertido, foi legal ver o treinamento da Mitsuri com os exterminadores, aí chegou o treinamento do Obanai, as coisas complicaram um pouco pro nosso camaradinha Tanjirina, mas quando chegou no Sanem, aquilo não era treinamento, foi só o Hashira batendo em todo mundo, e no final gerando uma briga imensa, resultando na suspensão do treinamento do Tanjiro, e na proibição deles se aproximarem. Bem, no próximo episódio intitulado O Mais Forte do Esquadrão de Exterminadores, eu vou trazer o resumo do treinamento de Gyomei, o Hashira da Rocha. Não perca o próximo vídeo. Não se esqueça de clicar no gostei se tiver gostado do resumo, se inscrever ou compartilhar com alguém sem tempo de assistir o episódio. E comente o que você está achando dessa temporada, eu agradeço de verdade sua companhia e até a próxima.